Olá, eu sou o Rodrigo Glaziani, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa com Especialista. Na edição de hoje, daremos sequência ao nosso quadro O Sucesso Deixa Pistas. Mas antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso bate-papo de hoje é com o Davi Santiago e uma história de muito sucesso. O Davi Santiago, ele é fundador da startup Simplifica Fretes. A Simplifica Fretes, ela foi criada para resolver um problema de contratação de fretes rodoviários por empresas de comércio exterior que trabalham com importação ou exportação. A Simplifica Fretes, ela foi eleita em primeiro lugar do ranking 100 Open Startups na categoria Marketplace, na edição agora do ano passado de 2019. É uma história muito interessante, muito legal. Fica ligado aí, roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conversa com Especialista. E hoje é a sequência do nosso quadro O Sucesso Deixa Pistas. E hoje nós vamos falar com um especialista aqui, um cara de extremo sucesso, que é o Davi. O Davi, ele é da Simplifica Fretes. A Simplifica Fretes é uma startup do setor de tecnologia e transporte, que interliga os transportadores, quem quer fazer o transporte, com quem tem a carga para transportar. Então, é uma startup que já recebeu um prêmio de melhor startup de logística e tecnologia. Então, esse projeto foi um projeto que foi feito com muito sucesso. Então, eu trouxe o Davi hoje para ele contar como que ele chegou nesse sucesso, contar a trajetória dele, como que foi lá no início desenvolver esse projeto até os tempos de hoje e também como a tecnologia ajudou e ajuda até hoje no desenvolvimento desse projeto. A palavra é sua, Davi. Vamos lá. Bom, te agradeço pelo convite, Rodrigo. Para a gente é uma satisfação tremenda estar aqui com você hoje. E bora bater um papo aí para os nossos amigos logísticos. Beleza. Então vamos lá, Davi. Conta pra gente como que foi criar a Simplifica Fretes, de onde que começou, quais foram as atitudes empreendedoras. Vamos lá. Beleza. Bom, até para que todos possam estar entendendo, né? A Simplifica Fretes, igual o Rodrigo comentou, é uma startup de tecnologia em logística aduaneira. E por que nós nascemos? Os meus sócios e eu, nós viemos desse mercado de comércio exterior de longa data. Trabalhei por 15 anos dentro de uma conceituada empresa aqui no sul de Minas. E assim como meus sócios, nós éramos responsáveis pelo sucesso das importações e exportações dos nossos clientes do início ao fim. Porém, sempre quando a gente precisava terceirizar a parte do transporte rodoviário, nós tínhamos uma série de imprevistos na operação, uma série de transtornos. E esses transtornos geravam um descontentamento muito grande nos nossos clientes. Então, o que nós imaginamos? Pô, não é um problema que acontece só uma vez. Esse problema acontece diariamente com uma recorrência muito acima da normalidade. Então, nós descobrimos que nós tínhamos ali na mão um possível case para que a gente pudesse estar empreendendo. Quais eram as nossas dificuldades no início? Sempre quando nós precisávamos de cotação, ela demorava demais para ser respondida. Quando era respondido, vinha com informações discrepantes. Às vezes a gente precisava cotar com 5, 6 transportadoras e cada uma mandava num formato distinto. A gente perdia muito tempo para estar analisando e isso gerava uma série de implicações para os nossos clientes. Porque na importação, por exemplo, enquanto ele está batendo a cabeça, de repente, para verificar qual transportadora vai dar sequência no processo, talvez a carga já esteja com a armazenagem por vencer e isso pode implicar um problema grande para os nossos clientes. Então, o que nós imaginamos no primeiro momento? Em criar uma plataforma web, até então nos moldes da Decolar, onde nós pudéssemos realizar as conexões de maneira mais simples e mais ágil.
nascia aí a nossa primeira ideia de empreendedorismo. É realizar conexões entre importadores e exportadores para com as transportadoras do segmento. Assim que nós tivemos a ideia, o próximo passo nosso, Rodrigo, foi verificar se essa ideia tinha uma aceitação no mercado. Então, o que nós fizemos? Selecionamos um grupo com alguns clientes que nós atendíamos e conversamos com ele. Pessoal, eu sei que hoje vocês têm problema assim assado e que nós imaginamos que podemos resolver esse problema em conjunto com uma plataforma web onde eu faço essa conexão de maneira mais assertiva. Vocês acham que fazem sentido a gente caminhar para uma solução mais ou menos assim para vocês? Rodrigo, eu vou falar que o feedback quase que na maioria foi positivo. Com esse feedback positivo dessas Deixa empresas... eu fazer uma pontuação só. Não esquece onde que você estava, né? Vocês colocaram para testar e tal. Mas um dos motivos que eu chamo as pessoas para conversa com um especialista é porque eu sei que as pessoas tiveram uma trajetória bonita até chegar ali. Então, você já contou a sua história lá de quando você estava sentindo as dores, né? Então, assim, contextualizando para o pessoal apenas, eu te conheci lá em Varginha, implementando o sistema, eu estava lá implementando o sistema da Bysoft, você era um dos usuários-chave lá do sistema, ou seja, uma das pessoas responsáveis pelo funcionamento, você já era um líder, você já era um gestor, você já tinha poder de decisão ali naquela empresa, já conhecia a regra do negócio. Então, isso é muito importante. E você vê, é uma empresa que você trabalhava, não era uma empresa que era a sua empresa, era uma empresa que você chegou, você trabalhou ali no tempo, você veio, e você conseguiu galgar o seu espaço até chegar no ponto de ter condições de ver que o mercado precisava disso, levantar essa ideia e colocar essa ideia em prática. Então, eu queria que você contasse um pouco assim, quanto tempo foi que você trabalhou nessa empresa, o que você teve que... Quais as dificuldades que você enfrentou até chegar nesse cargo seu de liderança que te fez te dar essa possibilidade de conseguir fazer isso? Porque isso é bonito, entendeu, Davi? Quando a pessoa consegue chegar até o ponto de conseguir desenvolver um projeto. Então, me conta como que foi o seu começo aí no comércio exterior, você estudou, depois você foi trabalhar nessa empresa, como é que foi um pouquinho? Aí depois você continua lá nesse ponto que você falou de quando foi lançada a Simplifica Fretes. Ótimo. Bom, eu sou formado em administração de empresa com ênfase em comércio exterior. Formei no ano de 2006, quando foi o início do meu estágio nessa área também. Eu trabalhei nessa parte de comércio exterior em 3 empresas, mas eu consegui solidificar a minha carreira em uma aqui dentro do sul de Minas. Eu trabalhei lá por 15 anos e minha primeira responsabilidade, olha para você ver que é coincidência do destino mesmo, né? Eu entrei para essa empresa para fazer cotação. Eu era responsável por fazer as cotações. E naquela época nem imaginava que 15 anos depois a gente poderia estar criando uma empresa com base tecnológica para solucionar esse problema. E uma coisa que a gente sempre chamou atenção dentro de onde que a gente trabalhava era a questão de sempre possibilitar para os nossos clientes algo melhor. Então eu comecei ali trabalhando na parte de realizar a cotação, só que aquilo não me deixava satisfeito, porque eu pegava as informações e replicava. Então eu sempre tive dentro de mim aquela possibilidade, aquela formiguinha, para que a gente pudesse sempre estar aprendendo, desenvolvendo novas possibilidades, para poder performar melhor, não apenas para mim, mas para a empresa como um todo. Ali da parte de cotação de frete, eu subi para auxiliar de importação. Até então, só tinha experiência na área da faculdade mesmo, era o conhecimento, digamos assim, o empírico, né? E o que era a nossa responsabilidade? Mesmo. Exatamente, o teórico. E o que era a nossa responsabilidade? Pegar a documentação, analisar, colocar dentro de um sistema para que depois um analista sênior viesse, fizesse a conferência e desse sequência.
Porque para nós que trabalhamos nessa área de comércio exterior, às vezes uma vírgula que se coloca dá um sentido duplo em alguma documentação, em alguma DI, por exemplo, e acaba gerando um transtorno gigantesco para os nossos clientes. Então, o trabalho era pegar a documentação, analisar, colocar dentro do Syscomex, até então o cara amarela, para depois um analista sênior vir realizar a conferência. Só que aquilo me incomodava muito, porque eu tinha que pegar, fazer tudo, para depois ter uma outra pessoa para verificar se eu fiz certo. Porra, eu estava lá trabalhando, o mínimo que eu deveria fazer era fazer isso certo. Então não tinha necessidade para alguém fazer a conferência do meu trabalho. Um determinado dia eu cheguei para esse analista sênior e falei: ó, você vai fazer conferência, mas você vai fazer a conferência do meu lado. Porque eu quero aprender o que você faz, porque eu acho que não tem necessidade de você vir aqui fazer isso. Beleza, sentei do lado da pessoa, entendi como que ele visualiza, consegui entender as informações que de repente eu podia estar melhorando ali para estar alocando dentro do sistema. Falei para ele, falei assim, ó, a partir de hoje você não precisa mais registrar as minhas DIs. Falei com o CEO da empresa na ocasião também, ó, falei, a partir de hoje eu mesmo registro as minhas DIs, não precisa que outra pessoa faça isso no meu lugar. Eles concordaram. Primeira DI que eu registrei, Rodrigo, registrei ela errada. Nossa! Primeira DI que eu registrei ela errada. Ela era, se não me engano, foi os dados de câmbio. Era como, para registrar em dólar, eu registrei como euro. E eu vou falar uma coisa. Foi o melhor aprendizado que eu tive nessa área de comércio exterior foi essa DI errada. Porque eu entendi que, às vezes, o fato de você achar que sabe alguma coisa, isso pode gerar um transtorno muito grande e, às vezes, a gente, por soberba, não entende. Foi a única DI que eu errei nesses 15 anos de empresa. E a partir dali eu sempre me motivei a sempre estar melhorando. De auxiliar eu fui para analista, de analista eu fui para analista sênior. E ali como analista sênior eu tive a possibilidade de, além de registrar a DI e já começar a comandar uma equipe, eu tive a oportunidade de aprender a parte de classificação fiscal, que só era feita por uma pessoa dentro da empresa. Então eu pensei, poxa, tá aí de repente um local bacana para que eu possa agregar ainda mais conhecimento na minha bagagem. Realizando as primeiras classificações fiscais, foi me motivando ainda mais a seguir nesse caminho. E como eu já conhecia a parte operacional primária das áreas das cotações, tinha adquirido uma certa experiência na parte operacional, verificando documentação, fazendo input dentro do sistema, a parte de classificação fiscal me possibilitou um contato muito grande com os diretores das empresas que eu fazia em importação. Então eu comecei a ter um diálogo muito bacana e um entendimento ainda maior sobre os procedimentos, o que me facilitava no dia a dia poder agregar conhecimento para os analistas mais novos. A empresa... Você, um minuto só. E você em relação a isso, já estava coordenando ou também acompanhando quem fazia cotação, que foi o que você começou a fazer lá no início, e vendo o parâmetro do importador, do que ele precisava também, né, Davi? Exatamente, porque nesse momento, quando analista sênior, eu tinha como responsabilidade verificar a documentação dos analistas júniores. E nesse momento, eu começava a verificar aquele trabalho que eu fazia, o porquê que ele era importante para o nosso cliente final, o importador. Porque nessa área, principalmente da importação, às vezes qualquer centavos pode, sim, gerar um gargalo gigantesco para esse nosso cliente. Sim. E você tendo essas duas visões, tanto da parte do cliente quanto da parte operacional, isso é muito enriquecedor. E depois que eu fui conseguindo pegar mais experiência, eu fiz cursos para que eu pudesse estar compartilhando de maneira mais assertiva com todos das empresas aquilo que eu conhecia. Foi onde surgiu a oportunidade de ser o coordenador de importação dentro dessa conceituada empresa. Ali eu fazia toda a parte de checagem de documentação. Eu tinha os meus clientes, mas já era uma situação mais rara. Ficava realmente por conta da parte das coordenações e conferindo documentação desses nossos analistas juniores.
E eu fiquei praticamente por 8 anos realizando essa parte da coordenação em si. Dali também eu comecei a aprender um pouco da parte comercial, porque se fazia necessário para alguns cálculos de projetos atípicos, fazer visita em loco nas empresas. Mas Isso já é claro, Davi, um minuto só interrompendo, já é claro ver aí o perfil de liderança que você teve para mostrar para a empresa que você era capaz e que você estava querendo desafio realmente, novidades, né? Coisas que te fizessem, te motivassem a buscar crescimento, ter um perfil de liderança. Então, em cima disso, também a empresa foi te dando a oportunidade, né? E você foi crescendo junto com ela. Exatamente, exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui crescendo junto com a empresa. Quando eu entrei, nós éramos em 7 funcionários, se eu não me engano, junto com os 2 donos. Quando eu saí, nós estávamos aproximadamente com 35 funcionários dentro da empresa. Olha só. E desses 35, boa parte eu consegui contribuir e aprender com eles no dia a dia ali dentro da empresa. Pois num dado momento eu assumi também outras coordenações, tanto dos processos aéreos quanto dos processos marítimos. Então, e muitas vezes, por um longo período de tempo, tudo que entrava na empresa, eu analisava a questão da classificação fiscal e depois, no final do processo, eu contribuía com a conferência do registro da DI. Muitas das situações que entrava e saía ali tinham um aval meu para poder dar sequência. E graças a Deus, nesse período, nós não tivemos nenhum problema. Muito pelo contrário. Até isso nos possibilitou hoje em manter muitos dos contatos, inclusive você, que nós nos conhecemos naquela ocasião, ainda tínhamos cabelo, né, digamos assim, a ter essa amizade, essa parceria até hoje. Já era meio que piscina, né? É. Pois é. E Mas nisso a gente tinha que fazer muitas visitas com os clientes, Rodrigo. E nessas visitas foi o que me despertou, de repente, essa possibilidade de trabalhar um dia na parte comercial, entendeu? Que eu gosto muito de estar conversando com as pessoas. A gente aprende muito escutando as pessoas. é exatamente uma coisa que eu sempre costumo falar, né, Davi? Eu acho que a gente tem que passar pelos setores para a gente conhecer, né? Ou seja, para a gente ensinar, a gente tem que aprender bem, né? Todas as áreas. Porque quando você aprendeu bem, que é o que você está dando uma aula para a gente do que você fez, de como você galgou, você já começou a ter condições de poder ensinar e também imaginar e resolver as dores do problema, né? E aí é que vem o Exatamente. início da Simplifica Fretes, né? Que você falou que vem de uma dificuldade que você percebeu, né? Como é que foi isso? Exatamente. No nosso dia a dia, Rodrigo, era muito comum nós termos clientes insatisfeitos com relação ao serviço prestado de baixa qualidade das transportadoras. E era um problema que tinha uma recorrência muito grande. Então, o que nós imaginamos? Nós já conhecíamos toda a parte operacional de dentro da empresa. E nessas visitas, principalmente nós estamos fazendo aos clientes, nós começamos a identificar, além do que eles precisavam melhorar, os seus desejos. E o que é o desejo de um importador? Poder colocar a mercadoria dentro do Brasil, no tempo certo, com o preço certo, realizando todo o procedimento correto, para ele não ter amolação. Só que nessa engrenagem, digamos assim, sempre tinha uma válvula falha. E muitas das vezes era essa questão da transportadora, por N motivos. Então, o que nós imaginamos? No primeiro momento, é realizar essa conexão entre importadores e exportadores com essas transportadoras de maneira simples, objetiva, proporcionando sempre negociações seguras e totalmente transparentes, por intermédio de uma plataforma web. Aí veio um desafio muito grande, Rodrigo, que você provavelmente passou por isso também, que o mercado do comércio exterior em si, embora agora a gente tenha visto que está tendo bastante inovações, aptidão à tecnologia, isso há 6 anos atrás, há 5 anos atrás,
Era um conservadorismo gigantesco. Era muito complicado. Quando a gente conversava com alguns dos nossos clientes sobre a possibilidade de realizar a cotação via plataforma web, a primeira frase que as pessoas falavam era assim: mas eu sempre fiz daquele jeito, mas nunca deu problema. Por que que eu vou mudar? Mas não tem necessidade disso, não tem necessidade. É um paradigma danado, né, Davi? Gigantesco. Essa questão do conservadorismo ali, de não querer mudar, de não aceitar a tecnologia, né? Exatamente, é um paradigma mesmo. E, por exemplo, hoje, em muitas das vezes, no nosso pitch de conversa com novos leads, com clientes, quando nós falamos do nosso propósito, Rodrigo, é encorajar os nossos clientes a utilizar a tecnologia no seu dia a dia para que ele possa otimizar o seu tempo e conseguir redução de custos logísticos. Esse é o principal propósito que a gente coloca para os nossos clientes. Entendi. E aí, como que foi esse início? Vocês enxergaram essa oportunidade, conversaram, né, fizeram pesquisas? Como é que foi esse Rapaz, processo? o início foi punk, viu? O início foi punk por quê? Porque nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos conhecimento e nós tínhamos uma certa dependência da empresa onde nós trabalhávamos, porque o nosso sustento vinha dali. Eu já era casado, já tinha filhos, os meus sócios também, um já era casado, o outro ainda não. Então nós tínhamos muitas responsabilidades. E outra, o que acontece muito quando você está numa empresa um determinado período já é a questão do comodismo. Sim. Eles tinham um certo receio de sair. Mas como a nossa ideia aparentemente era muito bacana e muitos dos clientes que nós conversamos falaram que fechariam conosco se nós tivéssemos, né, esse produto para estar lançando no mercado, o que que nós fizemos? Nós pegamos esse monte de informação, colocamos no papel e fomos lá no Sebrae. Fomos lá no Sebrae e falamos para o analista assim, ó, trabalho com comércio exterior, o problema que eu resolvo é falta de tempo e de qualidade em conexão de importador, exportador para com transportadora. E eu quero fazer esse negócio aqui. Queremos um feedback seu. Levaram a ideia já formatada para o cara dar uma estudada. Já levamos só para ele dar o feedback. O cara pegou o papel, olhou assim e falou, cara, dá negócio. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão participar do próximo edital. O Sebrae tem um produto que chama Sebrae Tech, né, que fomenta a parte do empreendedorismo. Você vai estar fazendo isso daqui e a gente vai ajudar vocês a construir a empresa de vocês. Putz, beleza. Compraram a ideia, né, Davi? Compraram a ideia e nos deram um norte. Porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. Depois que a gente foi ali no Sebrae, eles já deram um norte para a gente. Falou assim, ó, o mercado está validando e uma empresa que trabalha só com essa parte de empreendedorismo está falando que é válida a nossa ideia. Então, o que a gente precisa fazer? Organizar. Montamos o projeto, trabalhávamos assim, saíamos do escritório onde trabalhávamos, ficávamos às vezes até meia-noite, às vezes até 2 horas da manhã, sábado e domingo, montando o escopo. A gente tem um problema que a gente é muito técnico. Então, para cada solução que a gente arrumava naquela época, a gente tinha uma série de empecilhos que podia vir a acontecer. Então, isso tomou um tempo assim gigantesco nosso. Isso aí vem outra coisa também, Davi, que uma coisa que eu destaco nisso que você está falando também é a vontade de fazer a coisa acontecer, né, cara? Né? A gente tem filho, a gente tem uma vida extra-trabalho, mas a gente também quer fazer, cara. Então, hoje eu vejo muita gente, cara, que não abre mão em relação a essa vida e extra-trabalho. Ah, não, após as 6 horas eu já não faço mais nada. Só que, Davi, é o seguinte, as pessoas de sucesso, não existe pessoa de sucesso que não teve um sacrifício, né? Você vê o que você está falando aí, né? Trabalhar até muito tarde, né? Largaram às vezes de ficar com família, de ficar com filho, de ir em churrasco, de estudar. Então essa é uma característica muito importante, porque é o seguinte,
Às vezes a pessoa quer o prazer imediato, não é, Davi? Ah, sim, Quer com aquela certeza. festa hoje, quer ir naquele churrasco, quer aproveitar quer comprar aquele apartamento, mas ninguém está disposto, às vezes a pessoa não está disposta a fazer uma organização para que a pessoa consiga ter esse desenvolvimento. Então me conta aí, como que foi essa etapa aí? Continua falando aí. Foi uma história muito rica, Rodrigo, porque a partir do momento que nós começamos a desenhar esse escopo, nós já começamos a nos preocupar também, porque todos nós três tínhamos cargos de confiança nessa empresa. Então a gente também não podia sair de uma hora para outra. Então, a partir do momento que nós montamos o escopo, entregamos para o Sebrae e eles validaram para estar ajudando a gente a criar a empresa, na mesma hora, com muita transparência, nós já chegamos no dono da empresa, até então o Nery, e falamos, ó, a nossa intenção é trabalhar com isso daqui no futuro, em momento algum nós seremos concorrentes de vocês, e a gente queria ter a possibilidade, de repente, de fazer a validação da nossa empresa aqui dentro, com você, com os clientes que nós já atendemos. Acho que até mesmo por conta da transparência que nós sempre demonstramos e no dia a dia ali conhecer o nosso profissionalismo, na mesma hora ele topou. E nós deixamos ele ciente sobre cada etapa desse processo, desde o momento em que nós validamos com o Sebrae, que nós criamos o CNPJ da empresa, quando nós começamos a buscar a questão de investimento, nós deixamos isso muito transparente com ele. E ele sempre do nosso lado ali, ajudando no que era necessário. A gente fala que era o nosso consultor de cabeça branca. Porque embora nós sejamos, né, já tenhamos um tempo nessa área, o Nery acabou sendo muitas das vezes o nosso consultor de cabeça branca, né, que já era um cara mais de mercado, que já tinha vivido, já tinha essa experiência administrativa que faltava na gente, e foi um período muito rico. Só que nesse período também nós precisávamos já organizar a nossa saída. Então nós organizamos de uma maneira onde não pudesse, né, atrapalhar os nossos planos, mas que em contrapartida também não atrapalhasse o dia a dia da empresa que a gente trabalhava. Então isso foi praticamente 4 anos entre a saída do Luiz Paulo, que foi o primeiro sócio a realmente viver da Simplifica Fretes, até minha saída, que foi ao final do ano de 2018. E até uma história muito bacana, porque normalmente quando a pessoa sai de uma empresa, às vezes tem até um sentimento de alívio, quando a pessoa é muito tempo, alto custo e tudo mais. E comigo, assim, foi totalmente ao contrário. Pelo tempo de trabalho, pelo dia a dia, eu ganhei com a família inteira uma viagem de 7 dias para o Maceió, com tudo pago pela empresa que eu estava deixando. Então você vê que como que a questão da gratidão hoje em dia, ela ainda existe. Não necessariamente um empresário, a empresa é aquela que só visa lucro e tudo mais. Ainda tem aquelas empresas que querem te ver bem, querem te ver Isso que prosperar. você falou, Davi, é uma coisa extremamente importante, cara, porque o empreendedor, o empresário hoje, quando ele pega uma pessoa que tem perfil, cara, que gosta, que vê que tem capacidade, a gente faz questão de Tá apoiar, próximo, né? de ir junto com essa pessoa, né? Então é muito bacana essa história, mas é uma coisa, igual você falou, é uma coisa cada dia mais rara hoje, né? O desligamento de Exatamente. empresas das pessoas geralmente é um negócio muito, Transtorno, né? muito complicado. E a gente tem uma outra história ainda, porque uma outra conceituada empresa aqui da nossa cidade também trabalha no ramo de seguro, quando viu que nós estávamos, né, já desligando da empresa, procurando um escritório para que a gente pudesse, né, de repente começar ali a nossa jornada, mas ainda num momento muito difícil, ela abriu totalmente as portas da empresa dela, disponibilizou o segundo andar para a gente, a Daisy. Posso citar nome, né? Claro. A Daisy da Gripe Corretora de Seguro, e nós ficamos assim praticamente um ano inteiro trabalhando na empresa dela sem ter nenhum custo com relação
a informática, a telefone, a nada. Ela abriu as portas da empresa porque ela acreditava no nosso propósito. E nesse momento, Davi, quando vocês se desligaram da empresa, vocês já tinham clientes usando a plataforma? Como é que foi a aceitação da plataforma? O que o pessoal começou a usar? Como que foi o início do uso da plataforma já de maneira real nos clientes? Olha, aconteceu até um imprevisto muito grande, Rodrigo, porque muitos dos clientes que falaram que utilizariam e que dariam apoio e tudo, alguns deles sumiram. E aí a gente sentiu o primeiro baque do empreendedorismo, realmente aquele tapa na cara. Foi onde a gente colocou novamente as informações, falou, vamos planejar isso aqui direitinho, para que a gente possa realmente estar colocando no mercado um produto que faça sentido para a empresa. E o que nós fizemos? Nós começamos a estruturar e a participar de muitos eventos de empreendedorismo, de comércio exterior e dessa questão de startup, que isso há 5 anos atrás era algo completamente novo. E dentre essas idas e vindas nesses eventos, nós conhecemos um pessoal que trabalha com aceleração de startups. Eles ficam aí em Belo Horizonte e dentre um pitch desses que a gente faz, apresentação, um rapaz entrou lá, falou que era um investidor da aceleradora X e falou assim, ó, tem 30 segundos para que alguém possa me vender uma ideia. Eu estava lá no auditório. 30 segundos? 30 segundos. Eu falei assim, cara, eu quero falar. Aí ele falou assim, não, então fala. Pessoal, eu sou o Davi, trabalho na parte de comércio exterior, estou criando uma empresa que vai estar facilitando a conexão entre empresas que importam e exportam para com as transportadoras, de maneira simples e ágil, com negociação segura e transparente. Sentei. Aí falou assim, não, depois a gente conversa então. Aí a gente recebeu o convite para estar mudando para Belo Horizonte, isso no ano de 2016, 2017, para que nós pudéssemos ser acelerados. E aí foi um período assim extremamente rico na nossa vida, Rodrigo, porque essa parte de aceleração nos deu todo o conhecimento, todo o know-how necessário para que a gente realmente pudesse fazer aquela ideia nossa ser validada no mercado da maneira mais assertiva possível. E aí a gente começou a ter os primeiros fechamentos na primeira versão da plataforma. E com o tempo, nós conhecemos outros investidores, passamos por outros processos de aceleração e nesse período de 5 anos empreendendo, eu posso falar que a Simplifica Fretes ela já foi citada 2 vezes no ranking da CN Open Startup. Inclusive, no ano passado, na área de logística e transporte, nós ficamos em primeiro, dentre mais de 8.600 empresas. 8.600 empresas. Como que é o nome da empresa que mede, Davi? É o ranking da CN Open Startups. CN Open Startups. Vocês ficaram em primeiro lugar entre 8.300 empresas. Exatamente, na área de logística e de transporte. E até então, logo que nós recebemos a premiação, a gente começou a ver um movimento muito grande no mercado, onde a nossa plataforma talvez já não faria tanto sentido a médio prazo. E o que nós fizemos? Já percebendo essa mudança de mercado, nós reorganizamos a nossa startup para tirar a nossa plataforma, a primeira versão no ar, e colocar a segunda versão, onde a gente aposta muito na questão da logística reversa. Com essa segunda versão da plataforma, nós já estamos há 2 anos com ela no mercado, e hoje ela funciona muito parecida com o que o Uber faz, porém totalmente focada em empresas que trabalham com importação e exportação. Então, a cada demanda para aqueles nossos clientes que trabalham de maneira spot, eu consigo encontrar a melhor transportadora que tenha o perfil dele e que estejam com rota recorrente entre origem e destino, para que eu possa dar agilidade na tomada de decisão da escolha das transportadoras e, em contrapartida, a gente consiga também reduzir custos logísticos no frete de importação. Olha só. Hoje,
para você ter uma base, em muitos dos nossos atuais clientes, nós conseguimos reduções aí na casa de 25% nos fretes de DI, de DTA e mesmo nos casos de exportação, Rodrigo. E isso hoje, para qualquer empresa do Brasil que trabalha nesse setor, eles podem usar e se beneficiar dessa plataforma, Davi. Exatamente. Hoje, a plataforma da Simplifica Fretes, embora nós estejamos aqui em Varginha, que é uma cidade pequenininha, no sul de Minas, que tem muita gente que acha que tem vaca no meio da rua e tudo mais, nós atendemos o Brasil como um todo. Hoje, dentro da plataforma, nós temos aí com recorrência mensal aproximadamente 210 clientes que trabalham em diversos portos, aeroportos e portos secos do nosso Brasil. Hoje nós estamos, se eu não me engano, com 70 transportadoras previamente homologadas, que nos possibilita ter aí com um veículo trafegando mais de 3.900 veículos rodando diariamente nesse nosso Brasilzão fora. Isso é muito bom, né? E eu ia fazer uma pergunta, Davi, sobre de que maneira a tecnologia te apoiou em relação ao crescimento da sua startup e a manutenção dela. Cara, a tecnologia, Rodrigo, é algo que a gente respira aqui no nosso dia a dia. Todo dia a gente conversa sobre alguma possibilidade que a gente pode estar implementando dentro da plataforma. Um exemplo que tem acontecido agora, nesses últimos dias, nós estamos implementando o Power BI dentro da nossa plataforma para que a gente possa gerar dados com maior inteligência para as nossas transportadoras. Então, por exemplo, a gente vai estar conseguindo disponibilizar para ele informações de mercado que a gente sabe que eles não têm hoje, mas a gente tem consciência que se eles tivessem essas informações, os maiores ganhadores disso vão ser os nossos clientes, porque as transportadoras vão conseguir atender ele com uma maior qualidade, com uma maior agilidade e com um preço muito mais competitivo. Outra situação também que a gente está colocando aí, até soltando um spoiler, provavelmente ainda nesse semestre, nós estaremos internacionalizando a nossa empresa. A gente estará também realizando para os nossos clientes o frete porta a porta, seja ele marítimo, aéreo ou mesmo os rodoviários. A gente pensa da seguinte maneira: o cliente que estiver ali dentro da Simplifica Frete, tiver uma carga lá na China, ele vai poder realizar ali dentro de uma plataforma web a cotação, coletando essa carga lá fora, pegando todas as informações, tendo todas as validações da cadeia logística que nós temos o conhecimento, para que o nosso cliente, de repente, ele possa só fazer o acompanhamento desse processo em um dashboard simples, de maneira totalmente visual, sem precisar ficar ligando para ele. Usando a tecnologia, né, Davi? Usando a tecnologia numa plataforma 100% online, com recursos modernos, igual você falou, uma startup, né? Então, assim, uma história muito bonita, viu, Davi? Eu te conheço, né? Há muitos anos atrás, nós já desenvolvemos. Acho que eu te conheci antes da ideia da Simplifica Fretes. Bem antes. Eu vivi esse período todo, eu vi vocês, acompanhei o trabalho de vocês. Então, é realmente um trabalho de sucesso, é por isso que você está aqui batendo um papo com a gente. Então, eu te agradeço esse bate-papo que você conversou com a gente aqui, por esse papo, por contar essa história para a gente aqui. Viu, Davi? Eu te agradeço. Coloca aí as redes sociais em relação a Simplifica Frete, Instagram, aproveita aí, divulga um pouquinho aí também. Ótimo, ótimo. Eu agradeço novamente pela oportunidade, Rodrigo. Nosso site é o www.simplificafretes.com.br. Algo que nós fazemos com muita recorrência também é alocar conteúdos pertinentes à parte de empreendedorismo, comércio exterior e inovação dentro do nosso blog. É blog.simplificafretes.com.br, e nós também estamos ativos tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Precisou de qualquer informação, os nossos celulares ali é sempre 24/7. A qualquer momento a gente está disponível para poder simplificar o dia a dia dos nossos clientes. Muito legal, Davi. Eu te agradeço. Muito obrigado para vocês que acompanharam. Acompanhe também a nossa rede social, @RGA Informática, e se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Um grande abraço.
Ótimo, valeu, Rodrigo. Obrigado aí de novo. Até mais. Oferecimento RGA Informática.